Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do quarto Conhece-Bio pelo convite. É um prazer estar aqui nesta noite, compartilhando conhecimento, divulgando a ciência e falando de uma temática bastante pertinente, que é a educação botânica. Espero que essa palestra seja motivadora, instigante e, ainda que breve, venha a contribuir para que tenhamos novos olhares acerca da educação botânica. Bom, antes de iniciarmos a palestra, deixe-me apresentar. Eu sou Letícia Souza dos Santos, tenho licenciatura em Ciências da Natureza pela Universidade Federal do Piauí, tenho mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela mesma instituição de ensino e atualmente sou estudante de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente. É um programa interdisciplinar que atua em 9 universidades aqui do Nordeste. Desenvolvemos pesquisas voltadas às relações entre seres humanos e o meio ambiente. Eu, particularmente, realizo pesquisas direcionadas à botânica, à etnobotânica, ao ensino de ciências e educação ambiental. Bom, antes de tudo, nós precisamos entender um pouco acerca da educação botânica. Assim como a educação é um processo que busca promover conhecimentos, habilidades, competências no indivíduo, porém voltado às plantas. Então, seria a alfabetização das espécies. É importante destacar que essa alfabetização não seria simplesmente nomear espécies, mas entender a biologia daquela planta, os ciclos de vida, o ambiente em que ela está inserido, questões voltadas à ecologia daquela planta, os serviços que elas desempenham, a importância desses serviços para a sociedade como um todo, de modo que este conhecimento, estas habilidades e competências, elas sejam aplicadas não apenas em disciplinas voltadas ao estudo das plantas, mas também no nosso cotidiano. Então, seria compreender as plantas de uma forma holística. Mas por que essa educação botânica é tão necessária? Eu poderia simplesmente dizer a vocês que saber sobre plantas é importante porque as plantas são a base das cadeias alimentares, ou porque elas são indispensáveis à sobrevivência humana e dos demais seres vivos, ou ainda porque elas desempenham inúmeros serviços ecossistêmicos, produção de alimento, contribuição na fabricação de medicamentos, roupas, móveis, além de desempenhar serviços na manutenção de hábitats, regulação do clima, do solo, enfim. No entanto, no decorrer desta nossa conversa, eu apresentarei 3 razões pelas quais eu considero importante nós, enquanto educadores, pesquisadores, e termos conhecimento acerca da importância dessa educação. Essas razões, elas estão direta ou indiretamente ligadas a tudo isso que pontuei, todos os serviços ecossistêmicos, importância das plantas para a nossa sociedade. A primeira delas diz respeito à cegueira botânica. Não sei se vocês têm conhecimento do termo cegueira botânica, mas ele é bastante difundido e divulgado em periódicos nacionais, internacionais, inclusive já teve edições completas apenas sobre essa temática. O termo em si foi proposto inicialmente
em 1999 pelos norte-americanos, e eles conceituam que cegueira botânica é a falta de habilidade das pessoas para perceber as plantas no seu próprio ambiente. Aqui no Brasil, os pesquisadores, a professora Suzana Ursi e o professor Salatino, eles sugerem um novo termo para a cegueira botânica, que é impercepção botânica. Outros pesquisadores de outros países também já sugeriram outros termos, disparidade de espécies, enfim. Todos esses termos nos remetem a um único conceito, que é a falta de habilidade das pessoas para perceber as plantas no nosso próprio ambiente. E essa cegueira, ela contribui para a inabilidade de reconhecer a importância das plantas na biosfera e no cotidiano, dificuldade em perceber as plantas, a sua beleza, né? E também uma visão equivocada das plantas como inferiores aos animais. Acredita-se que essa visão muitas vezes ocorre pelo fato de que as plantas são estáticas. E diferente dos animais, elas não respondem rapidamente como nós queríamos quando sentem-se atacadas, né, ameaçadas. Então, por este fato de elas serem estáticas, muitas vezes acredita-se que elas são inferiores aos animais. Nós podemos observar isso na prática se eu perguntar a vocês quais seres vivos estão vendo nestas fotos. Certamente diriam uma onça e um macaco. Mas aí eu pergunto, e os arbustos, as samambaias, os musgos que se encontram nessas imagens, não são seres vivos? O problema está enraizado em nós seres humanos, que temos essa predisposição a simplesmente enxergar as plantas apenas como cenários da vida animal. Eu trouxe essas duas imagens e para refletirmos um pouco. Quando teve incêndio na Amazônia, víamos comumente na mídia imagens chocantes de animais desesperados, correndo do fogo e tudo mais. Quando pensamos em um animal ágil, que se desloca rapidamente de um local para o outro, podemos pensar também em um animal mais lento, como a preguiça, que se desloca lentamente. E podemos pensar ainda no caso das árvores, que são estáticas. Qual a resiliência destes organismos? Como eles reagem ao fogo? Não são todos seres vivos? Então, nós precisamos pensar e enxergar as plantas não apenas como cenários, refúgios, abrigos para os animais. Elas são muito mais que isso. Ignorar as plantas nas atividades diárias também são traços, né? Também é um traço de cegueira botânica. Quantos de nós lembramos que o feijão, o arroz, um tomate, um milho, o trigo, o algodão da nossa roupa, o café, que alguns remédios que consumimos são provenientes de plantas. No nosso dia a dia, nós consumimos tudo isso, mas não nos atentamos que vieram de plantas. Pesquisadores apontam que nós estamos vivenciando uma extinção da experiência com a natureza. Ou seja, se observarmos antigamente, nossos avós, até mesmo nossos pais,
muitos deles tinham hábitos de plantar o seu próprio alimento. Ainda hoje, é claro. No entanto, o que mais observamos diante dessa crescente urbanização e industrialização é que se nós quisermos uma fruta, um legume, nós iremos onde? Em um supermercado. E muitas vezes nós não nos questionamos de onde provém aquele alimento. Então nós estamos perdendo este contato com a natureza e, consequentemente, observando, investigando menos e conhecendo menos espécies e sua importância. Aqui eu trouxe um exemplo do milho. Não sei se vocês sabem, mas praticamente em todos os produtos a gente encontra milho. Amido de milho, xarope de milho, farinha de milho, dentre outros derivados do milho. Um pesquisador, inclusive, mencionou que cerca de 69% do carbono que nós temos no nosso corpo é proveniente do milho. E nós não pensamos nessa importância do milho, trigo, arroz, que são também outras fontes importantes e que movem a economia. Nós não nos atentamos a toda essa importância que plantas têm na nossa vida. Então, dificuldades em perceber as plantas no cotidiano também favorece para seguir a botânica. E aqui eu trouxe 2 espécies que foram apresentadas a estudantes do ensino médio aqui no Piauí. Inclusive eu sou uma das colaboradoras nessa publicação. E nós apresentamos as partes da planta, folhas, fruto, caule, a vários estudantes. Pedimos que esses estudantes nomeassem essas espécies, né? E o que a gente observou é que plantas comumente avistadas aqui na arborização de Teresina, no Piauí, encontrada em praças, nas ruas, com frequência, não foram identificadas e reconhecidas pelos estudantes. Elas estão entre as menos reconhecidas. Então, os estudantes, eles não percebem, mesmo eles passando com frequência no cotidiano deles, não percebem essas plantas. O caneleiro, inclusive, é a árvore símbolo de Teresina, mas certamente poucas pessoas sabem disso. Não vivenciar experiências com as plantas da região também é um traço de seguir a botânica. Aqui neste mesmo artigo, nós verificamos que a pitomba, bastante consumida e comercializada, está entre as espécies menos reconhecidas pelos estudantes. Então, nós temos que incentivar a reconhecer as plantas da nossa região. Não perceber a importância das plantas nos ciclos biogeoquímicos, no ciclo da água, do carbono, do nitrogênio. Aqui eu trouxe 2 charges que satirizam as questões do desmatamento e a relação com a falta de água. Embora seja, de certo modo, engraçada, é preocupante, porque as pessoas não estão antenadas, não estão preocupadas com gerações futuras, até mesmo com o presente. Então, temos que sensibilizar as pessoas acerca disso. Mas quais as causas da impercepção botânica? São vários os fatores que favorecem para essa impercepção. Os aspectos evolutivos, como por exemplo, seres humanos, desde
caçadores, coletores, aspectos cognitivos relacionados à memória, por exemplo. Aqui eu trouxe uma urtiga. Se você passa pela planta e você tem o conhecimento, rapidamente você retoma a memória que se você tocar nessa planta, você terá alguma irritação na pele, coceira, vermelhidão, enfim. Então você recorre à sua memória e, tendo em vista este evento que lhe ocorreu, você recorda de determinada espécie. Temos também as questões socioecológicas relacionadas comumente às utilidades, aos usos que as plantas têm para nós, seres humanos. Por exemplo, na minha pesquisa do doutorado, eu questiono alguns moradores rurais aqui do Piauí quais plantas eles consideram importantes e o porquê. O mais engraçado é que se eles mencionam um caju, eles automaticamente dizem que o caju é um fruto do qual eles podem fazer um suco, fazer um doce, ou até mesmo a árvore dar uma sombra. Então eles sempre assimilam a utilidade que aquela planta tem. Temos também as questões culturais. Aqui no Piauí, na região norte, temos bastante a produção de artesanato com a palha da carnaúba. Enfim, são vários os fatores que contribuem para que nós tenhamos essa impercepção das plantas. Percebemos mais facilmente animais ao invés de plantas. E também está relacionada com a formação docente e o ensino de botânica. Temos aqui outro exemplo que nós reconhecemos visualmente o que conhecemos. Se eu pergunto a vocês qual é esta primeira planta que está na imagem, provavelmente vocês não saberão responder que se trata de um murici. E talvez eu falando o nome murici, mesmo assim muitos de vocês não a reconhecem. Mas se eu pergunto essa segunda imagem, que é uma maçã, certamente todos que conhecem reconheceriam a espécie se tivessem em qualquer outro local. Então, nós reconhecemos visualmente o que conhecemos. Nós também temos certa dificuldade para detectar elementos muito semelhantes, estáticos. Imaginamos que passamos por um pé de ipê que não está em uma época de floração. Provavelmente seria apenas uma árvore como qualquer outra. No entanto, quando este ipê está em uma época de floração, tem um atrativo, tem uma cor que nos faz observar melhor essa planta. Então, nós temos essa facilidade, a nossa visão, ela capta melhor quando nós temos padrões de cores, espaço, tempo, que contribuem para que eu diferencie este organismo dos demais presentes. Bom, em relação ao ensino de botânica, que é a segunda razão pela qual eu considero importante estudar e saber acerca da educação botânica. O ensino de botânica, não apenas no Brasil, mas mundialmente, tem passado por desafios, tem passado por muitos problemas em questões de ensino, de aprendizagem. Aqui no Brasil, os pesquisadores têm investigado acerca de dificuldades que os docentes encontram, dificuldades que os alunos possuem para aprender conteúdos, o que eles sabem sobre plantas nativas, plantas cultivadas. Então, temos um avanço quanto às pesquisas aqui no Brasil com essa temática. Os pesquisadores, eles esquematizaram os principais desafios a serem superados no ensino de botânica. E se nós observarmos, temos um ensino de botânica descontextualizado. Os professores
a maioria das vezes, estão preocupados em simplesmente ter um aprofundamento em nomenclaturas, conceitos técnicos. E isso acaba desmotivando o aluno, fazendo com que ele tenha um desinteresse pelo conteúdo de botânica. A gente, enquanto educador, precisa estimular o estudante a experienciar, externalizar o que ele viveu do seu cotidiano. Então, nós precisamos ter esse aporte até mesmo para fazer o levantamento das concepções prévias que aquele estudante tem, concepções alternativas, dentre outras. Temos também uma limitação na formação inicial e continuada dos professores. Precisamos ter total atenção à formação de biólogos, ciências da natureza, professores polivalentes que são os responsáveis pela educação infantil. Temos que ter uma visão e um maior empenho na formação desses profissionais. Um número ainda reduzido de pesquisas sobre o tema. Este artigo foi 2018. De lá para cá houve um avanço acerca dessas publicações. Um distanciamento entre universidade e escola. O jouchauvinismo, que é exatamente essa superioridade dos animais em detrimento das plantas, que eu mencionei anteriormente. Uso limitado de tecnologias. Nós sabemos que esse é um ponto de ampla discussão, porque muitas escolas, instituições de ensino, de modo geral, não têm recursos financeiros, não têm infraestrutura para ter equipamentos, digamos que de aulas práticas, que é outra ponto que esses pesquisadores apontam, questões de laboratórios. Então, tudo isso precisa ser revisto porque, de certo modo, não depende apenas de nós professores. Poucas considerações históricas, sabemos pouco acerca da história das plantas, de onde vem, por que o nome daquela planta, o nome, seja o nome científico, seja o nome popular. Então, precisamos abordar melhor isso em sala de aula, assim como enfoque evolutivo. E o que nós observamos é um ensino memorístico, como eu mencionei, nomenclaturas, os termos em latim, conceitos técnicos, e tudo isso acaba desestimulando os estudantes. Aqui eu trouxe um pouco para a realidade do nosso currículo, do atual currículo, que é a Base Nacional Comum Curricular. Esses pesquisadores, eles fizeram uma análise de conteúdo e observaram que o termo plantas aparece somente na unidade temática Vida e Evolução no Ensino Fundamental 2. E que o termo botânica, planta, vegetal não aparece em nenhuma competência, habilidade, conteúdo no ensino médio. Ou seja, como nós podemos formar estudantes interessados em botânica se na própria base, BNCC, currículo, não tem uma abordagem sobre plantas, sobre a botânica. Então é algo preocupante que nós devemos estar atentos. Aqui, os mesmos autores apresentam um esquema sobre como nós podemos deixar o ensino de botânica próximo da realidade do aluno, mais interessante, mais atraente e enriquecedor. A melhoria na formação e valorização docente, sem dúvida, como eu mencionei. Como nós, educadores, iremos formar pessoas interessadas em plantas se nós não temos uma formação sólida, robusta, que entenda aspectos biológicos, ecológicos das plantas? Então, tudo isso precisa ser revisto. Atividades de extensão, universidade, escola,
realização de atividades práticas. Vamos levar os nossos alunos a um parque urbano, a um jardim, a unidade de conservação, para ter esse contato com a natureza e, consequentemente, ter um maior estímulo e interesse por plantas. A utilização de tecnologias, aqui eu trouxe um aplicativo que é o LeafSnap. Neste aplicativo, se você tira a foto de uma planta, você faz o reconhecimento, tendo em vista que neste aplicativo são encontradas mais de 90% das plantas reconhecidas em todo o mundo. Então, é um aplicativo muito interessante para ser levado na sala de aula e utilizado como uma forma de conhecimento das plantas, até mesmo do nosso quintal. Quantidade e qualidade das pesquisas precisam ser melhoradas, abordagens sobre ética e cidadania, enfoque evolutivo das plantas, uma contextualização histórica, assim como uma contextualização por meio da cultura, como eu pontuei anteriormente, e do cotidiano. Por fim, não menos importante, temos a terceira razão pela qual considero importante, relevante, necessário saber sobre a educação botânica, para minimizar o risco de perder gerações coletivas de conhecimento. Diante disso, nós podemos perguntar: quem são os pesquisadores botânicos na linha de frente de agora? Com base nas produções científicas, nas novas descobertas, seja de espécies, de fitoterápicos, enfim, nós conseguimos traçar um perfil dos botânicos. Mas, levando em consideração todos os desafios no processo de ensino e aprendizagem de botânica, nós podemos nos perguntar: como serão os futuros pesquisadores botânicos? De onde virão? Então, o que nós precisamos fazer? Estimular os estudantes, nos sensibilizarmos que precisamos sim sermos profissionais melhores, tentar divulgar melhor essa ciência botânica e assim incentivar nossos estudantes a serem pesquisadores nesta área. Inclusive, nós mesmos temos que observar plantas. E eu questiono: você conhece as plantas que estão no seu quintal? Se não, lhe convido a verificar as plantas que estão no seu quintal, a importância dessas plantas para a nossa sociedade, para todos seres vivos e demais organismos que se encontram aqui na Terra. Bom, pessoal, era basicamente isso que eu tinha a apresentar hoje a vocês. E como eu mencionei no início dessa conversa, que vários são os aspectos para abordarmos o porquê de educação botânica ser tão necessária. Eu selecionei a questão da cegueira botânica, do atual contexto do ensino de botânica e para minimizar uma erosão do conhecimento acerca da importância das plantas, enfim. Espero que tenha contribuído de alguma forma e para eventuais dúvidas eu deixo os meus contatos, estou à disposição para atendê-los. Mais uma vez agradeço à comissão organizadora do 4º Conecibio. Foi um prazer estar aqui nesta noite. Desejo um ótimo evento a todos e muitos aprendizados, conhecimentos, trocas de conhecimentos e tudo que um evento nos proporciona. Meu muito obrigado e boa noite a todos.